Renovo aqui o boa noite a todos. A paz do Mestre Jesus esteja conosco aqui mais uma vez, para a gente poder juntos refletir em torno dos fundamentos da doutrina espírita, né? No momento, né? Hoje é sexta-feira, né? 28 de fevereiro, sexta-feira de carnaval, né? Então o tema é bem apropriado, né? Nossa irmã Tuca que escolheu, né? Nos deu esse desafio. Porque é um desafio, porque a gente vai falar do carnaval, mas na visão espírita, né? Mas a gente tem que ter um cuidado para não ter uma fala, não ter um entendimento assim moralista, preconceituoso, sabe? Doutrina espírita não tem nada contra a alegria. Foi a mensagem que você leu aí agora há pouco. A alegria precisa fazer parte do nosso caminho. E carnaval muitas vezes simboliza alegria. Simboliza distração, lazer, né? Então, a gente vai conversar sobre esses aspectos espirituais do carnaval, do evento do carnaval, mas que na verdade se aplica para qualquer evento da vida. Isso que a gente tem que ter em mente. Qualquer situação, qualquer aglomeração, qualquer confraternização pode ter os elementos que a gente vai apontar aqui que tem no carnaval, né? Só que no carnaval há de fato uma exacerbação, né? A gente só liga a televisão, a gente vê, nós não podemos assim, né, popularmente dizendo, tampar o sol com a peneira. A gente não pode fechar os olhos aos problemas de ordem espiritual que são assim multiplicados, que são alimentados por essa condição do carnaval. Mais uma vez repetindo, sem moralismo, sem preconceito, nada contra a alegria, muito pelo contrário, a gente tem que sim, né? A tempestade pode estar rugindo, né, do nosso lado, né, as provas, as expiações, a gente tem que arrancar um sorriso do rosto e oferecer para o irmão do caminho, né? Às vezes é o primeiro passo para a nossa dor começar a ficar um pouquinho menor, é não passar, né, é passar para o outro bom ânimo, alegria. Mas vamos falar do carnaval em si, né? Porque antes da gente entrar assim nos elementos espirituais, vamos fazer uma breve assim retrospecto histórico do carnaval, que é uma festa muito antiga, né? Desde os povos mais antigos, os registros mais, né, distantes que tem dos povos trácios. Viviam lá na região central da Europa, uma região muito fria, um inverno muito rigoroso, né? E tem o solstício de inverno, né? Quer dizer, o tempo vai piorando, até o meio do inverno lá, né? Que é quando, né, o sol fica mais distante da Terra, a temperatura mais baixa, né? Ali é o solstício de inverno, que é, né, no hemisfério norte, ali no final de dezembro, ali, 23, 25 de dezembro, né? A partir daquela data começa a mudar tudo, começa a fazer menos frio, vai fazer mais calor, vai ficar propício, né, para plantar, para desenvolver as atividades, né? Imagina você estar num lugar, né, há milhares de anos atrás, que você sai do lado de fora, está menos 10 negativo. Imagina você viver. Então, era uma festa aquele ponto que marcava, não, agora vai começar a melhorar. Agora eu vou poder plantar, agora minha ovelha vai poder pastar ali na graminha que vai nascer. Então, tinha uma festividade ligada a esse solstício de inverno. Só que, né, nós somos, né, a humanidade encarnada e desencarnada, né? Segundo Emmanuel, o número de desencarnados é 3 vezes o número de encarnados. Olha que coisa, pessoal. Então, nos dias atuais, né, temos aí 8 bilhões de encarnados, né, arredondando, para mais de 20 bilhões de desencarnados. E nós estamos aqui todos, né, encarnados e desencarnados, porque daqui a pouco nós estamos desencarnados lá, né, reencarna outra turma aqui, a gente também volta aqui. É esse processo de evolução que a gente já conhece. Mas por que a gente está no planeta? Porque estamos na condição espiritual inerente ao planeta. É um planeta de provas, expiações, é um planeta ainda nos círculos mais primitivos da evolução. Nós não podemos perder isso de vista. Por isso que a nossa fala não pode ser preconceituosa, nem moralista, porque nós estamos falando de nós mesmos, generalizando. Então, toda essa humanidade, né, encarnada e desencarnada, evolutindo, é claro que vai preponderando o quê? O próprio estado íntimo de cada um. Então, aquela festa que era uma comemoração, que era bacana, começou a se perverter, né, em licenciosidade, começou a ter os excessos, as extravagâncias. Já naquele tempo mais antigo, um lema lá é que no período daquela festa era permitido enlouquecer uma vez por ano. Que é estranho porque, né, meio que justificando, né, não. Que nessa festa aqui, né, que não tinha o nome de carnaval ainda, mas foi de onde derivou as outras festas, né,
já tinha licença para você sair da sua normalidade. Aquilo que você não fazia durante o ano inteiro, né, pelo controle moral, ético, que é nato de cada um, mas ali extravasava, algo que acontece ainda hoje em dia. O tempo avançou na Grécia, né, ainda no desenvolvimento daquela festividade antiga, surgiu a bacanalha, que era, na mesma época, o mesmo molde já, assim, tanto que a bacanalha era o deus Baco e o deus Dionísio, que era o deus da festa e deus do vinho. Era, né, já direcionaram essa festividade para, imagina, você homenagear o deus da festa e deus do vinho, né? Opa, vão festar bastante, vão beber bastante, né? O tempo avançando, né, ali em Roma, já na época de Roma, né, 2000 anos atrás aproximadamente, já se transformou na Saturnália, nos mesmos moldes, só que com homenagem diferente ao deus Saturno, deus do prazer. E a Saturnália, né, tinha um forte componente também erótico, de sensualidade, de licenciosidade, né, que era normalizado ali naquela ocasião. A gente lê o livro Paulo Estevão, lá no finalzinho, a gente vai ler relatos ali que abordam essa questão. Não era festividade, né? Mas naqueles eventos assim de sacrifício, de martírio dos cristãos, tinha essa parte sexual e essa festividade assim, cheia de licenciosidade, uma coisa assim, você lê ali, lá no finalzinho do livro. Você fica horrorizado de imaginar. Tá matando cristão aqui, tá um grupinho ali, né, se permitindo o que for, né? É assim assustador. Então, a gente vê o planeta assim, tantas dificuldades, tantas provas, mas alguma coisa já caminhou nesses 2000 anos. A gente precisa reconhecer, alguma coisa mudou, porque assim, de tão brutal que é a imagem que passa ali no livro, Paulo Estevão, lá no seu finalzinho. Então, a Saturnália tinha uma força muito grande, só que o que acontece, né? Veio o cristianismo, perseguição, né, em cima dos cristãos, né, em Jerusalém, em Roma também, mais intensa ainda, até que chegou um ponto que aconteceu que lá pelo ano mais ou menos 340, o cristianismo se tornou a religião do Estado. Né? Combateu, matou cristão, mas não adianta, né? Quanto mais matava, mais fé desenvolvia, mais, né, crescia, né, os adeptos do Cristo, do Evangelho, né? Até que chegou um ponto que o próprio Roma pegou o catolicismo, que é a origem, né, é o cristianismo na forma do catolicismo como religião do Estado. Aí começou o cristianismo ali fazer parte do Estado, aí o que acontecia? Não casava com a Saturnália, não, mas né, cristão vai ter homenagem ao deus Saturno, vai ter essa bagunça toda e tal, então era como que uma mancha no cristianismo e por consequência, por estar entranhado ao poder público lá administrativo da época. Então foi essa mancha que eles queriam apagar. Continuava a festividade naquela época lá do solstício de inverno no hemisfério norte, de 23, 25 de dezembro. Aí o que a administração romana fez? Não, então vamos botar uma comemoração diferente aqui. Passaram a comemorar o nascimento de Cristo. Nessa data que elegeram, de 24 para 25 ele nasceu. Na realidade, isso é um dado histórico, o nascimento, que nem é importante, né? Mas o dado histórico é que o nascimento de Cristo foi no começo de abril. Os dias 3, 5 ou 7, não se tem essa precisão, não é possível ter por causa das mudanças de calendário, mas é certeza que é no princípio de abril. Mas trouxeram essa data ali já para dar uma, né, dar uma abafada na Saturnália, nesse evento que já era milenar. E ali realmente deu uma abafada, e essa festividade ressurge na Idade Média com força, principalmente em Veneza. Nos bailes de máscara, ali realmente ganhou força e se espalhou pelo Mediterrâneo, e é a origem da festividade aqui no Brasil, essa festividade do Mediterrâneo. Aí já nessa época que a gente conhece, né, 40 dias antes da Semana Santa. Né? Tanto que é uma data móvel, porque a Semana Santa é móvel, né? Aí já acompanhando essa data ali das festividades em Veneza ali. Né? E no Brasil aqui teve, né, uma mistura com a própria religião, né, dos afrodescendentes que trouxeram, né, sua cultura, é claro, né, de crenças, de instrumentos, né? A maior parte dos instrumentos veio dessa miscigenação cultural ali, né? Dessa festividade lá da Europa, com essa que foi criada aqui. Aí, no Brasil Império tinha a festa do intrudo, que era uma versão diferente, que
não vem ao caso que a gente ficar entrando nesses detalhes. E esse carnaval que a gente conhece aqui nesse molde, a própria palavra carnaval vem de uma expressão em latim que é a carne nada vale, pegando a primeira sílaba de cada palavra, carne nada vale. Né, para quem criou ali o carne nada vale, está falando assim, não, daqui a pouco você pode morrer, faz o que você tem que fazer agora. Né? Daqui a pouco você não sabe o dia de amanhã, né? A carne nada vale. É uma visão assim, bem deturpada, né? Da visão do corpo físico. Aí a gente começa a abordar os aspectos espirituais do carnaval. Né? A carne nada vale? Peraí, não é assim. Nós estamos, né, na experiência reencarnatória aqui, utilizando um corpo físico que tem um tremendo valor. Né? Mas é claro que é temporário. Que é temporário, daqui a pouco, né, a gente vai largar esse corpinho aqui e seguir adiante, né? Isso é óbvio. Né? Se a gente para pensar nisso, a gente chega à óbvia conclusão que a certeza que a gente tem na vida é o quê? É o desencarne. Então, de fato, a gente vai, uma hora, largar esse corpo físico aqui. Todo mundo espera que seja daqui 100 anos, 80 anos, 70. Mas a gente não sabe se vai ser essa noite. Mas a gente vive como se fosse desencarnado daqui, nossa, não sei quantas décadas, né? Não vou nem pensar nisso agora, que é um equívoco, né? Aí que a gente tem que fazer o contraponto ao oposto, né? A carne vale muito. A oportunidade reencarnatória, ainda que, de certa forma, efêmera, né? Porque a gente não sabe até quando vai durar, para o espírito imortal, é uma experiência de um valor tremendo, né? Eu posso hoje reclamar da minha situação, né? Ah, mas eu nasci na família complicada. Ah, mas a situação financeira é difícil. Ah, mas é isso. Ah, mas as enfermidades que eu tenho, as lutas que eu passei. Uai, né? Mas cada um está na experiência que precisa. Né? O que nos trouxe a esse ponto foi a nossa própria trajetória. Então, a bondade, a misericórdia divina promove ali os instrumentos educativos, né, kármicos, de reequilíbrio, de reestruturação que nós precisamos. Se eu desperdiço essa condição aqui, porque tem o livre-arbítrio, né? Eu faço o que eu quiser. Hoje é bloco do pijama. Se eu quiser, eu vou lá, boto meu pijama, vou me acabar até de madrugada, vou me permitir, É livre-arbítrio. Né? Cada um faz o que quiser, mas de repente eu estou perdendo uma oportunidade que como que ela vai ser depois? Ah, mas depois reencarna. Vai reencarnar, mas em que condição? A gente não sabe. O que é certo é o quê? Que Deus, na sua bondade, na sua misericórdia infinita, nos renova as oportunidades de aprendizado, de crescimento, mas tem também o lado da justiça, né? O lado assim que cada um é responsável pelos seus atos, sempre, sempre. Então a tônica da nossa conversa aqui hoje, mais uma vez eu repito, não é o moralismo, mas é a responsabilidade. Que a gente tem que ter em tudo, em tudo. E o carnaval em si, ele traz uma problemática, né, específica. Né? Todos nós buscamos satisfação. Todos nós. E não está errado, está certo, isso é da lei da natureza. Não é? Daqui a pouco, antes de dormir, de repente, a gente vai dar uma fominha, a gente vai comer um chá com a bolacha, né, e tal. Né? Vai dar sono, eu vou procurar o leito para dormir, a gente precisa satisfazer, né? Ou mesmo, né, amanhã, sábado de carnaval, de repente eu vou ver um filme, vamos, né? Eu vou com o meu pessoal, nós vamos para uma casa na roça, sabe? Cada um vai. A gente precisa satisfazer realmente as nossas necessidades. Isso é um fato. Mas o que me satisfaz? Aí que está a questão. Porque o problema do carnaval, ou de qualquer outra festividade, ou de qualquer outro evento assim que há uma interação maior de pessoas, o problema é o excesso. A questão é o excesso de tudo. Né? Qual que é a diferença do remédio e do veneno? É a dose. Bebe pouca água para ver o que acontece. Né? Não é só a cor da urina que fica escura, não começa problemas graves ali. Então, o nosso amigo Fernando ali para dar uma palavra balizada ali de profissional da área de saúde. Agora, bebe muita água num período muito curto de tempo. Vai te matar. Vai te matar. Você beber 4 litros de água em poucos minutos, isso é um problema muito sério. A gente precisa buscar o equilíbrio. Eu gosto do carnaval, eu gosto, tem as marchinhas, nós já vamos falar da música já, né? Mas vamos falar das marchinhas, aquelas mais antigas, que realmente eram até meio mais ingênuas, mais tranquilas, né? Eu gosto de ver o bloquinho passar, não sei o quê. Tudo é a medida, tudo é aquilo que a gente busca.
Agora, quem sai para o bloco, né? A gente vê na televisão aquela, né? O que a pessoa está buscando? Mas assim, não adianta a gente, né? A gente precisa colocar o pé no chão. O que está buscando de verdade? Né? Qual que é o desejo central da nossa vida? O que nos move? Né? Qual que é a satisfação que realmente eu busco? Né? Aí eu estou fazendo essa pergunta para mim, cada um faz essa pergunta para si mesmo, porque a gente vai buscar satisfazer isso. Aí quando a gente está no meio assim, de uma coletividade, vamos imaginar primeiro os encarnados só. Né? É claro que a gente meio que cai naquela, né, naquele lema antigo, não, vamos enlouquecer uma vez por ano aqui, vamos nos permitir. Tem uma permissividade ali que é própria do natural. Tomba um caminhão na estrada lá. O que acontece? As pessoas vão saquear. Infelizmente é uma realidade que ainda não grande, mas vai saquear por quê? Porque um vê um pegando, o outro pegando, não pegar. Deixa eu pegar também. Como se não fosse um roubo. Como se não fosse um roubo. Sabe? Ah, tá todo mundo pegando, tá todo mundo. Ah, vai perder mesmo. É um roubo, mas porque tá naquele ambiente ali que todo mundo tá fazendo, um começou, em muitas circunstâncias a gente se envolve assim pelo impulso da massa. Agora, somando a isso, vamos imaginar os nossos irmãos desencarnados também, mas né, desencarnou de perder o corpo físico, né, mas não de perder assim essa busca da satisfação, do prazer, a satisfação daquilo que lhe apraz, né, aquele desespero. Muitas vezes que o levou à desencarnação foi exatamente esse excesso. É claro que ele vai buscar sintonia, ele vai buscar ali se interagir. Então, tem uma massa desencarnada também atuando ali. Tudo bem que atua em qualquer momento da vida. Aqui nós estamos entrando em interação com os nossos irmãos desencarnados. Né? Uma interação saudável, né? Nós não estamos pensando aqui na vida, na espiritualidade, fizemos a nossa prece, estamos preocupados com a nossa condição de espírito imortal que somos, né? Apesar de estar aqui no corpo físico. Está havendo uma interação nesse momento aqui. A espiritualidade muitas vezes se utiliza aqui desse momento para prestar socorros mesmo, né? Socorre a gente mesmo encarnado, ou aqueles nossos acompanhantes que vêm, né? Às vezes vem contra gosto, mas né, tá tão ligado a gente que vem a contra gosto. Eu não queria vir não, mas deixa eu ir lá. Né? E o que é palestrante, o Luciano vai falar de bobagem hoje, né? Vem e traz sua companhia, auxiliado. A gente não sabe os desdobramentos que tem de um desejo que a gente quer satisfazer no caso positivo. Quando né, eu estou lá um dia na minha casa, eu lembrei de uma pessoa que eu visitava há muito tempo, uma pessoa mais cara, eu vou lá e pego lá, não vou visitar fulano lá, sabe que a pessoa tem uma condição assim mais difícil, pega lá um pacotinho de macarrão, de arroz, pega uma caixinha de leite, umas coisas, outra coisinha, vai lá visitar a pessoa e de repente chega lá no momento que a pessoa estava numa penúria extrema, estava lá numa condição, às vezes a penúria não era material, né? A desculpa foi o material, ou às vezes é também o material, né? Mas às vezes a pessoa precisava de se sentir lembrada por alguém, se sentir visitada, se sentir que não está esquecida no mundo. Quem é que pode medir o valor dessa interação espiritual que aconteceu? Por que você acha que você teve essa ideia na sua casa? Por que você acha que foi do nada? Não, é uma movimentação espiritual que tem, a gente precisa estar atento. Em qualquer circunstância acontece isso. Nós temos o Livro dos Espíritos, né? Pergunta 459, ó. Todo mundo conhece a pergunta, mas é bem pertinente a gente relembrar aqui, ó. 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos e atos? Ele não responde sim, influi. Ele fala muito mais que isso. Né? Ele fala assim, ó, muito mais do que imaginais. Né? Ele não só influi, não. Né? Pois com bastante frequência são eles que vos dirigem. Aí a gente começa a entender, às vezes, aquela, sabe, ser louco uma vez por ano, a loucura permitida uma vez por ano. A pessoa entrou no modo automático ali, mas sempre tem responsabilidade. A gente se liga vibratoriamente, a gente entra em sintonia com aquilo que a gente busca. Eu não vou poder um dia cometer um crime e falar, nossa, mas eu estava obsidiado, foi meu irmãozinho que tem a pressão obsessiva, pode ter, né? E está querendo te empurrar ali para a queda, para o abismo, sim. Mas tinha a pressão positiva também. Tinha o benfeitor, tinha o familiar amigo chamando a gente à razão ali, olha, pensa um pouco. Tal. No final das contas tem equilíbrio. Há um equilíbrio, adivinha o que vai decidir? O livre-arbítrio.
né? Só que a gente entra num automatismo daquilo da busca da satisfação que eu não faço essa escolha já está automática em mim, né? A gente tem, bom, generalizando, né, pessoal? Eu sei que nem todo mundo é assim, mas generalizando. Você tem um problema, por exemplo, no trânsito, levou uma fechada, teve um problema, a pessoa explode. A pessoa não pensa assim, deixa eu vou explodir aqui, eu vou xingar aquela pessoa que fechou, que encostou no meu carro, na minha moto. A gente não pensa nisso, a gente simplesmente dá vazão àquilo que a gente já é. A gente entra no automático. Nós fazemos muito isso o tempo inteiro. Não foi por outra razão que Jesus falou pra gente assim, orai e vigiai. Já é para quebrar esse automatismo. Orai e vigiai. Não é vigiar o outro não, hein, pessoal? Não é ir lá na janela. Isso a gente já faz muito, né? Vigiar a vida do outro, tomar conta da vida do outro. É vigiar as nossas atitudes, vigiar os nossos sentimentos, vigiar aquilo que está lá dentro da gente e que, né, que a gente deixa no piloto automático. Né? Você olha a pessoa aqui, olha o Luciano aqui no Centro Espírita, nossa, mesmo sorridente, conversa e tal, né? Na hora que tem um problema lá é outra pessoa, porque reassume aquele homem velho que está lá dentro. Homem, né, no sentido de ser humano, né, de espírito imortal. Né? Aquele que ainda precisa ser burilado, que precisa ser dominado, que precisa ser vigiado segundo a palavra do Cristo. Né? Para fazer essa vigília, para a gente ter esse controle, precisa de oração. Que é o outro ponto, né? Eu tentando me ligar com a espiritualidade, tentando me ligar com outros anseios para satisfazer, né? Tentando vencer aquela brutalidade, animalidade, sexualidade, seja lá qual for o meu problema central ali, eu preciso dirigir minhas forças, dirigir minha atenção, meu esforço nesse sentido. Não é simples, não é extremamente complexo. Não, por isso também que Jesus falou, esforçai-vos de passar pela porta estreita. Esforçai pelo caminho estreito. O caminho do mundo é largo. Né? Exatamente por isso, porque para a gente errar, basta a gente não fazer nada assim de esforço, é só a gente seguir o fluxo, que a gente vai seguir o fluxo da nossa animalidade ainda, da nossa inferioridade. Né? Um exemplo assim para ilustrar isso é a dificuldade que a gente tem com o perdão. Acontece uma coisa, como que a gente fica? Não vamos nem entrar no mérito se a agressão foi real, verdadeira, se foi agredido. Não vamos entrar nesse mérito não, porque muitas vezes eu fui melindrado, né? Afetou meu orgulho, minha vaidade, mas vamos supor que tem uma agressão mesmo. Teve algo ali. Poxa, mas eu vejo no Evangelho lá, né? Perdoar 70 vezes 7, né? Eu preciso perdoar. A gente tem que fazer um trabalho, um esforço enorme para caminhar, porque não faz parte ainda das nossas aquisições espirituais esse perdão. Né? Eu já contei aqui uma vez, mas vale a gente relembrar rapidamente, né? Perguntaram uma vez para Mahatma Gandhi, né? Porque ele, um hindu, né? Mas um homem altamente espiritualizado, um espírito de uma evolução tremenda, né? Um hinduísta. Aí perguntaram para ele, você tem facilidade de perdoar as pessoas? Ele falou assim, eu nunca perdoei ninguém, não. Aí a pessoa quase cai da cadeira, nossa, mas Gandhi, né? Um homem da revolução pela paz, um homem bom desse, nunca perdoou ninguém. Aí ele falou, eu nunca me senti ofendido para precisar perdoar alguém. É o patamar que a gente precisa chegar um dia. Né? Mas chega nisso como? É com esforço. Né? A gente vê uma história do Chico Xavier. Né? Chico Xavier. Né? Todo mundo conhece os livros, os filmes. Né? Parece tudo tão fácil para ele, né? Parece a facilidade. É a conquista espiritual dele. Né? Através de muitas encarnações, inclusive essa última que a gente conhece, de muitas provas, muitos desafios vencidos. Ou seja, é muito esforço, é muita porta estreita. Nós não suportaríamos o que ele passou. Né? Pela diferença de patamar, assim, não suportaríamos. Né? Mas para ele parece fácil, né? Parece fácil porque ele não está olhando, né, o restante da caminhada, né, o anterior da caminhada dele. Então a gente precisa realmente assumir as rédeas da nossa vida. Tá aí o carnaval, eu quero me divertir, eu quero me alegrar. A doutrina espírita não nos proíbe de nada. Proíbe alguma coisa? Proíbe, tem regra? Fala, não pode. Não nos proíbe de nada. Mas nos esclarece a responsabilidade sobre tudo. Tudo. Não é carnaval não, é sobre tudo. Então, você pode fazer o que você quiser, mas saiba que você é responsável pelo resultado ali da sua ação. Né?
Ah, você quer sair no carnaval, ter uns encontros assim esporádicos, aleatórios, né, com 3, com 5, né? A gente sabe que na juventude funciona assim, né? A gente fala, mas nós já fomos jovens também, nós vivemos. Você é jovem ainda, eu tô falando do pessoal que 50 a mais aqui que me acompanha aqui, né? Os jovens, me desculpem eu ter generalizado, né? Então, né? Tô falando os 50 a mais aqui, mas é uma imaturidade própria da idade, a gente aprende. Quanta coisa que a gente olha para trás e fala, poxa vida, por que eu fiz isso? Por que eu tomei essa decisão? Por que eu não fui, né, mais leniente? Por que eu não fui mais compassivo? Por que eu não fiquei quieto? É um aprendizado, é um esforço. É a vigilância, né, que vem desse dever de responsabilidade que a gente precisa desenvolver em qualquer situação, inclusive no carnaval. Porque no carnaval tem elementos ali, elementos até históricos, que já dão essa ideia assim, de que tudo é permitido. Já é meio que o tal do liberou geral, né? Mas isso para quem não tem noção nenhuma de espiritualidade. Quem se acha realmente só um corpo físico caminhando pelo mundo. O corpo físico, no máximo, tem um espírito. Eu devo ter um espírito. Né? Ao contrário, nós somos um espírito mortal, nesse momento utiliza um corpo físico, com absoluta responsabilidade sobre tudo, né, no nosso caminho. Daí o nosso mérito na caminhada. Ou demérito, né? Depende das escolhas que fizermos. Né? Nós somos espíritos imperfeitos, somos atrasados, e é claro que a gente vai errar. É óbvio, né? Né? Jesus não pediu santidade para ninguém, não. Porque não é possível, isso não é. Né? O próprio Kardec, quando fala assim, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz em domar suas más tendências. Ele não falou assim, o espírito é aquele que já dá passe, é aquele que dá palestra, é aquele que é bonzinho, é aquele que sorri. Não, é aquele que está esforçando. É aquele que está se esforçando. Quem é que sabe desse esforço? Só a gente mesmo. Só eu lá dentro de mim, nesse desejo central, aquilo que mais me atrai na vida, se eu identifico que é algo que não está legal, né, eu preciso dirigir mais forças para aquilo ali, para alguma forma de reeducação, alguma forma de... Né, se eu tenho esse autoconhecimento que não está legal aquilo que me domina muito o meu pensamento, né, eu fico ali, eu estou quieto, quando eu estou pensando naquilo, ou estou pensando em satisfazer aquilo, seja o que for, seja o que for. É eu que vou saber o esforço, é eu que vou empreender o esforço e vou direcionar. Lembrando de novo Jesus, orai e vigiai. É o esforço que ele pede para todos nós para assumir a rédea da vida. Inclusive no carnaval. No carnaval, eu gosto do carnaval, eu gosto da alegria, é esse o objetivo. Tá certo, a doutrina espírita não proíbe nada, mas façamos tudo com responsabilidade. Tem um livro do Divaldo Franco, Nas Fronteiras da Loucura. A nossa irmã Tuca até me mandou a mensagem dele, não sei se você botou no grupo também, Tuca, né? É um pedacinho do livro que eu já estava estudando para essa nossa conversa aqui. Essa, Nas Fronteiras da Loucura, né, Manuel Filomeno de Miranda com Bezerra de Menezes, eles estão numa missão, vamos colocar assim, né, de socorro, de auxílio e de aprendizado, né, para o Manuel Filomeno de Miranda, que foi um espírita trabalhador lá da Bahia na década de 30, ele desencarnou na década de 40, se eu não me engano. Né? Então ele, no plano espiritual, escreve esse livro pela psicografia do Divaldo Franco. E ele conta desses eventos que se passaram na década de 70, no Rio de Janeiro e na Bahia. O livro todo se passa na época do carnaval. É muito, muito interessante. Eu recomendo muito para vocês, se quiser ter uma visão assim, aprofundada, realmente a visão espírita do carnaval é no livro, não é aqui na palestra, não. Aqui a gente só dá o estímulo, só o start, assim, Nas Fronteiras da Loucura. Lá na internet, lá Nas Fronteiras da Loucura, PDF, em 10 segundos você está com o livro aí no seu celular. Eu vou trazer 2 histórias aqui, 3 histórias que estão nesse livro que é para ilustrar. Né? Uma das histórias lá que conta lá, tinha 5 jovens, estavam num bloquinho lá, né, estavam tranquilos, né, e divertidos, ficou, aí bebe, tal, né? Passaram o evento todo lá, só que esses bloquinhos tem a hora de começar e a hora de terminar, né, e terminou. Aí, né, naquela euforia, naquela exaltação, né, inclusive da bebida, fala, vai lá no céu, lá do outro lado da cidade tem outro bloco muito bom começando, pegaram e foram lá para outro bloco, depois ter bebida e tal. E nesse trajeto, assim, o carro deles caiu no mangue, né, e desencarnam 5. Né?
E o Manuel Filomeno de Miranda narra assim, o socorro deles, né? O Dr. Bezerra de Menezes, que já estavam assim, imediatamente já foram atacados por espíritos assim, no processo de vampirização. O termo é estranho, vampirização, mas né, uma hora a gente precisa fazer um estudo disso para compreender melhor, mas o termo que usa na doutrina espírita é esse mesmo, que é espíritos assim mais grosseiros, mais bem inferiorizados mesmos, eles têm assim uma volúpia assim por elementos de fluidos vitais assim, que estão muito intensos naqueles que desencarnam assim de forma abrupta e prematura, né? Só que Bezerra de Menezes interferiu ali no processo, né, deu socorro, o alívio que eles precisavam assim para a desencarnação deles seguir na normalidade possível ali naquela circunstância, né? Um outro caso muito interessante que tem no livro fala do casal espírita. Casalzinho espírita, jovem, tinham conhecido a doutrina há pouco tempo, assim, não tinham filhos nem nada. Aí eles iam ter o primeiro carnaval deles depois de conhecer assim, os postulados da doutrina espírita, e estavam preocupados com essa questão toda, né? Vai, né? Carnaval, né? Sabe como que é? Um conversando com o outro, né? O que a gente vai fazer, o que ele não vai fazer. Aí, entre o casal, surgiu a ideia assim, não, assim, vamos no baile hoje e a nossa despedida, para nunca mais ir. Né? E assim fizeram, combinaram assim, eles, né, no uso do livre-arbítrio deles, entendiam que aquilo ali não cabia mais para eles, assim, não sei como que é, eles frequentavam lá, mas eles entendiam que não cabia. A gente vai lá, dá uma olhada e tal. Só que todos nós falamos aqui, todos nós estamos acompanhados, né? Temos as nossas companhias, né? Temos os nossos benfeitores, temos os nossos cobradores, temos aqueles espíritos que simplesmente se ligam. Nós falamos aqui desse desejo central que a gente tem, né? Adivinha, esse desejo central que eu tenho, às vezes é também dos irmãozinhos que são atraídos exatamente, sabe aquilo que eu desejo tanto? Aquilo que às vezes não sai do meu pensamento, que eu sei que não é um negócio legal, já é a minha companhia espiritual que eu elegi, me lembrando, oh, e aí? Que hora que nós vamos, né, satisfazer esse desejo, seja ele qual for. Né, para uns é ganhar dinheiro, né? Ah, vamos, né? Precisamos ganhar dinheiro aqui, vamos dar um golpe em alguém, né? Ou se não é golpe, vamos explorar alguém, né? Vamos, né? Uma vez eu vi um espírita, muitos anos atrás, ele comprava e vendia carro assim, mas sem loja, sem nada. Aí eu cheguei, eu tinha uma certa relação com ele, aí eu vi ele mexendo no carro, assim, botando cimento para tampar um buraco da porta do carro, que depois ele ia pintar. Eu falei, nossa, mas o que você está fazendo? Ele falou, não, isso aqui é para vender. Isso aqui é para vender. Eu falei, mas você não é espírita, cara? Né? Porque a gente tem intimidade, a gente fala. Eu falei, não, mas eu sou espírita lá, ué, aqui é meu negócio. Ué, quem que traçou essa delimitação? Lá eu sou uma pessoa, que eu sou outra. Não, nós somos uma pessoa só em qualquer momento da vida. De repente, o desejo central dele naquele momento que ele precisa satisfazer é simplesmente ganhar dinheiro a qualquer custo, a qualquer preço, né? Esse casalzinho que decidiu ir para o baile também tinha seus acompanhantes espirituais que perceberam, entreviram ali a última oportunidade, né, para eles causar um dano severo ao casal, e eles armaram uma trama ali, né, dentro daquele ambiente do baile que eles estavam indo, já identificaram um homem lá que foi para o baile armado. Foi para o baile armado. Né? E já começou uma trama espiritual ali, onde o homem ia esbarrar na moça, no casal, ia ter um atrito, ia ter uma altercação, a coisa ia escalar para uma violência que podia terminar em desencarnação. Né? Só que eles, pela sintonia que eles já estavam assim, né, lutando, né, vigiando, né, orando, lutando, eles conseguiram assimilar a intuição da espiritualidade, e na hora que a coisa começou, eles vazaram. Mas assim, sabe, não chegou a escalar, sabe? O que é muito interessante, assim, é aquilo que a gente está falando. Tem a pressão espiritual negativa, tem a positiva também, mas a gente tem que estar querendo ouvir. O problema é que a gente não quer ouvir, né? Muitas vezes a gente vai conversar com uma pessoa, contar um problema, e a gente se aborrece com a opinião da pessoa, porque a pessoa às vezes fala uma coisa muito lúcida, clara e madura pra gente, em vez de simplesmente concordar com o meu problema. Fala, poxa, eu tô falando que eu tô sofrendo, a pessoa vem falar que eu preciso ser paciente, que eu preciso ser caridoso. Precisa ser paciente, caridoso, precisa compreender o outro irmão como enfermo, não é? Mas normalmente a pessoa já vai querendo o quê? Fala, nossa, você é um coitado mesmo, não podia fazer isso com você, né? Em que vibração que a gente está? Naquela do egoísmo, onde o meu problema é um problema mesmo, onde não podia fazer isso comigo,
Eu estou conseguindo assimilar algo da espiritualidade? Não estou. Eu vou ler mais um. Esse aqui eu vou ler mesmo, porque as cores assim são fortes, assim, mas é importante para a gente, né? Vou ler textualmente aqui. Mais um caso do livro. Manuel Filomeno de Miranda, né, e Bezerra de Menezes, eles chegaram numa instituição no plano espiritual, isso tudo, né, nesse contexto, na época do carnaval, eles nessa missão de auxílio, de amparo, né, na terra e no além, né, na espiritualidade. Eles chegam numa instituição no plano espiritual que acolhia recém-desencarnados, não só recém-desencarnados, ou desencarnados que desencarnaram há muito tempo, mas que naquele momento estavam em condições de serem amparados, encaminhados, né? Às vezes a pessoa desencarnou há 20 anos, mas naquele momento ali que estava conseguindo, né? Mas tinham também recém-desencarnados, tinham acabado de desencarnar, isso aí vai da condição de cada um, né? Para cada um. A desencarnação não existe nenhuma igual a outra, não existe. Não adianta pensar, como que vai ser a minha reencarnação? Será que vai ser igual àquela que eu li no livro lá? Não. É absolutamente diferente um do outro, cada um com seus méritos, seus deméritos, com a sua consciência, com seu equilíbrio, desequilíbrio, com suas ações, né? Para cada um vai construir a sua história, né? Só que chegando lá, socorrendo um e outro aí, quando eu Filomeno de Miranda, eu vi um senhor lá assim num desespero tremendo assim. No livro relata assim que dava para ver, não sei como dava para ver que era recém-desencarnado. Ele não entra em detalhes se dava para ver, né? Não sei se é questão do fluido, questão da aparência, não entra nesse detalhe. Ele dava para ver que era recém-desencarnado, num desespero tremendo, né? Ferimento grave assim na barriga, muita hemorragia, né? E aquela hemorragia que não parava, né? É interessante a gente pensar nisso, né, vai? Mas esse espírito estava sangrando, claro, né, pessoal? Reflexo lá do corpo físico, ficou lá não sei aonde lá, né? Mas a condição espiritual, num vínculo intenso com o próprio corpo, reproduzia aquela hemorragia no perispírito do espírito que estava sendo atendido ali. Aí André Luiz não, Manuel Filomeno de Miranda se interessou e Bezerra de Menezes foi explicar para ele a situação. E contou isso aqui que eu vou ler, ó. É vítima de um homicídio cruel. Passeava com a esposa e a filha, observando os desfiles dos blocos. Quando dois mascarados passaram da brincadeira sem consequência à sistemática perseguição à moça e à senhora. Estava lá no bloquinho, aquela coisa, cena corriqueira do carnaval, né? Passa um, ai que gracinha e tal. Só que disso, para um abuso, foi muito rápido assim. Sem qualquer respeito nesses dois senhores, né? Sem qualquer respeito por ambas, né? Mãe e filha, ou pelo esposo e pai, que era esse homem ali. A princípio, o Senhor tolerou a intromissão dos foliões no seu círculo. Vai falar, não, carnaval, tá, deixa, tal. Mas o negócio não parou. O negócio não parou. Esse momento, primeiro, era a hora de vigiar e orar. Era a hora de se ligar com a espiritualidade, sabe aquele animal bravo que tem dentro da gente? É a hora de prender ele na coleira e tomar uma atitude assim mais, sabe, né? De mais vigilância e oração, né? Aqui, ó. A princípio, né, o Senhor tolerou a intromissão dos foliões no seu círculo, mas porque o excesso tomasse corpo, reagiu verbalmente, gerando um atrito cujas consequências foram fatais. Um dos mascarados, indivíduo de má índole, claro, né, que se encontrava armado, enquanto o outro comparsa atracou-se com o companheiro dele começou a brigar fisicamente assim, o outro que estava armado foi lá com uma faca e o agrediu, né? Esfaqueou o ventre, quase estripando-o. Após o crime covarde, que aterrou a multidão, que somente se deu conta quando do desfecho, né? Quando estava confusão, empurro e tal, né? Na hora que a coisa ficou ruim mesmo, que todo mundo percebeu ali, né? E aí ficou todo mundo aterrado, né? Se deu conta do desfecho aos gritos da esposa e da filha. Aí os bandidos evadiram-se, barafustando-se pela mole humana no pandemônio de músicas e confusão das danças, né? Sumiram no meio da multidão, né? Causa um estrago, é chocante, né? Mas aqui vem a parte mais importante aqui desse relato, né? Olha o que Bezerra de Menezes fala para Filomeno de Miranda. Alguns trabalhadores nossos que pressentiram a tragédia, né? Claro, né? Trabalhadores espirituais estão vendo a trama se armando ali, né? Pressentiram a tragédia, nada puderam fazer por falta de resposta mental às suas injeções. Esse é o perigo do carnaval.
Se eu tô lá no meio, se eu tô lá, né? No tempo falava a palavra infernando, né? Nem devia falar isso no centro espírita, mas né? Tô lá. Eu vou ouvir uma indução da espiritualidade no sentido positivo? Vou? Não vou. Né? Tá ali, tá meus amigos, tá aquilo ali, eu tô satisfazendo o meu desejo íntimo, já tem a pressão espiritual que eu elegi para me acompanhar. Eu vou ouvir alguma indução aqui dos benfeitores? Qual que era a indução deles? Ó? Sugerindo que se afastassem dos desordeiros ou recorressem à ação policial. Começou ali, em vez da resposta, deve ser o que o casalzinho fez lá, né? O casalzinho que se safou, né? Depois começou a ficar, vazou, vambora, acabou. A gente, né, não é uma campanha contra o carnaval, muito menos contra a alegria, porque como nós falamos no início, isso em qualquer reunião, em qualquer tipo assim de coletividade, acontece essas assimilações, essas agremiações do plano físico com o plano espiritual, potencializando aquilo que já somos. Só que isso aí é uma circunstância assim, de extremo perigo, por causa dessa pressão toda, pressão espiritual, pressão em cima de nós mesmos, daquilo que a gente busca, daquilo que a gente anseia, dessa permissividade, no sentido assim, não, hoje não tem problema, hoje aqui eu dar uma de louco aqui, eu dar uma de... Não, tem problema sim, a gente é responsável por todos os nossos atos, sempre. Não adianta eu confiar no karma, não, se não for para eu morrer hoje eu não morro, não é assim não. O karma pode ser karma instantâneo, eu posso ter uma atitude... Eu pego meu carro aqui e saio dirigindo a 160 por hora. Eu bato ali numa árvore e morro, vou falar que é karma? Instantâneo. Decorrente da minha imbecilidade, da minha ignorância, da minha burrice desse momento agora. Não tem uma causa passada lá não. Né? Eventos acontecem ligados ao nosso passado, mas são completamente diferentes dessas circunstâncias. Né? Então a gente tem responsabilidade sempre, sempre. Para a gente finalizar, uma perguntinha pequena do Livro dos Espíritos, que é importante, para a gente finalizar. 713. Traçou a natureza limites aos gozos? É até óbvia a resposta, né? Eu estou com fome. Eu preciso comer. Tem limite o tanto que eu vou comer? Não, fica óbvia a resposta, né? Aí a gente imagina isso para tudo. Para tudo. Absolutamente tudo. Aí a resposta. Traçou para vos indicar o limite do necessário. É necessário sorrir? É. É necessário dançar? É. É necessário confraternizar? É. O limite do necessário. O problema é a gente passar a extrapolar e perder, de certa forma, perder o controle da gente mesmo. Né? Que é muito fácil, assim, em circunstâncias. Estamos falando do carnaval porque é o tema, né? Mas em qualquer outra circunstância assim, que há esse envolvimento, a gente pode perder o controle da gente mesmo. Né? Imagina a situação de uma discussão, sei lá, né? Por alguma razão você caiu no meio da discussão ali, é muito difícil. A gente, generalizando, né? Exceção aqui a quem já tiver conseguido isso, é muito difícil a pessoa no meio da discussão, sei lá, de trabalho, de amigos, familiar, aquela discussão ficou acalorada, a pessoa conseguir ficar, né? Em paz, não, calma, a pessoa se altera, a pessoa vai tomar um lado. Normalmente é isso que acontece. Por quê? Porque eu sou envolvido ali naquela vibração, naquele momento. E se somos dos irmãos desencarnados. Né? Eu não paro para ser aquela voz que pacifica, como pediu o Cristo. Né? Bem-aventurados os brandos e pacíficos, né? Pacíficos e pacificadores. Aquele que tá confusão ali, eu sou aquele que joga água na fervura. Não, a gente joga mais gasolina na fogueira para ferver mais ainda. É isso que a gente precisa lutar contra. É contra essa coisa que sai da gente assim. Esse é o perigo do excesso, como fala aqui, ó. Indicar o limite do necessário, mas pelos vossos excessos chegais à saciedade e vos punis a vós mesmos. Às vezes a gente ainda está naquele condicionamento que eu preciso do excesso para se sentir saciado. Isso é um problema sério. A gente precisa refletir bem nessa pergunta aqui. As sequentes aqui, subsequentes também vão nessa linha aqui. Eu sugiro a todos dar uma olhadinha em casa, né? 713 e seguintes. Muito obrigado, viu? Que nossas alegrias sejam sempre serenas, equilibradas, mas que a gente nunca negue o sorriso, nunca negue o abraço, nunca deixe de confraternizar, mas sempre com responsabilidade, sempre com equilíbrio, com oração, com vigilância. Muito obrigado, muita paz a todos.